Oi pessoal, hoje eu vou fazer então uma explicação de um samba da Carmen Miranda para vocês. Samba esse, lógico, que tem relação com o nosso capítulo do livro lá fala sobre samba. A música que a gente escolheu aqui, no caso, foi uma canção gravada em 1940 que se chama Disseram que Voltei Americanizada. Antes de tudo, é interessante a gente notar que a Carmen Miranda ela vai ser uma figura de grande projeção na mídia da época, entre as décadas de 1930 e 1940. E durante esse período, ela vai se notabilizar aqui dentro do Brasil como, tanto quanto uma grande cantora, como uma grande atriz, né? Então ela vai atuar já nesse período aí, durante o governo do Vargas, nessas duas frentes, enquanto cantora e enquanto atriz. E cantando samba, o que vai ser muito interessante e curioso a gente pensar por quê? Porque a Carmen Miranda é uma portuguesa branca que vai então representar um gênero musical que tem uma influência africana tremenda, tem uma influência da população negra do Brasil que é muito grande. Isso de uma certa forma mostra pra gente que essa fama que o samba teve durante esse período no Brasil, essa grande fama, não que ela perdesse essa fama, mas que essa fama maior, ela tem um viés racista, né? Por que eu estou falando que tem um viés racista? Porque eu quero polemizar? Não. Eu estou falando isso porque se você for pegar bem a história de todos os grandes cantores do rádio aí dessa época em que ela atuou, você não vai ter quase nenhuma menção a um cantor negro, né? Mas apesar disso, continuando ali na figura da Carmen Miranda, é interessante a gente notar e pensar o seguinte também. Pensar que a Carmen, ela vai ser uma cantora, uma artista muito importante para se consolidar a chamada política de boa vizinhança ali durante a década de 30 no Brasil. Mas bem, aí vem a questão, o que era a política de boa vizinhança? A política de boa vizinhança, a gente até coloca isso lá no livro, é aquela política na qual os Estados Unidos passa a se aproximar de países latino-americanos, tentando refrear a influência do regime nazista que estava em ascensão ali já durante a década de 1930. Então, ela vai ser importante para isso por quê? Porque ela vai conseguir, nesse período de aproximação entre Brasil e Estados Unidos, projetar a sua figura artística nos Estados Unidos. E daí ela vai para lá, vai atuar em boa parte desse período, especificamente no cinema norte-americano, e trazendo essa ideia de que ela era uma representação do que era o Brasil e do que viria a ser o samba, né? E essa coisa alegre, exuberante, que inclusive fica lá notabilizada no próprio visual que ela adotava em algumas desses filmes que ela gravou ao longo desse tempo. E aí a gente vai lembrar do quê? Vai lembrar daquele turbante gigante que ela utilizava lá, cheio de frutas, no qual ela cantava os sambas dentro de filmes que geralmente eram musicais, e ali ela se projetou e se notabilizou dentro do circuito cinematográfico norte-americano. Bem, então ela faz essa migração, né, do cenário da indústria cultural, né, porque ela não atuou só na música, mas também no cinema, sai desse cenário brasileiro e vai para o cenário norte-americano, e aí fica por lá um bom tempo, e quando ela volta em 1940, e aí que a gente começa a falar da história da nossa música, ela vai fazer então uma apresentação no Rio de Janeiro, né, que era a capital do Brasil nessa época, lá no Cassino da Urca, que seria ali, a gente fosse pensar como se fosse um dos mais importantes centros de entretenimento da cidade do Rio de Janeiro naquela época. Ela chega lá e conta a história, né, que ela foi muito mal recebida, né, que a apresentação dela não contou, não foi notabilizada pelo quê? Pelo grande clamor e pelo grande entusiasmo que geralmente a plateia dedicava a ela quando ela se apresentava nesses lugares antes de ir para os Estados Unidos. E aí, esse imbróglio, né, que tem a ver com essa ida,
acabou gerando a ideia de se gravar essa canção no mesmo ano que ela voltou para cá, no ano de 1940. Então ela pega e vai fazer então a gravação da canção Disseram que Voltei Americanizada, né? Então ela pega e faz uma coisa que a gente fala muito das artistas do mundo pop contemporâneo, que elas pegam seus dramas pessoais e vão ali fazer música em cima da briga que teve com o artista tal, com o fim do relacionamento com fulano, né? Então ela pega essa situação, conclama ali amigos dela na época que eram compositores, né? Porque ela não era uma compositora de sambas, e vai então gravar essa canção Disseram que Voltei Americanizada. Na letra, a gente vê bem, de uma forma muito clara, né, o dilema, né, uma discussão de uma coisa que vai ter muita presença dentro de todos os debates culturais no Brasil ao longo do tempo, que é essa tensão existente entre o quê? Entre o nacional e o estrangeiro. E aí quando ela fala dessa história em cima da letra de Disseram que Voltei Americanizada, ela constrói ali uma narrativa muito curiosa, que é de que ela, pelo fato, ela faz um relato no qual ela diz que as pessoas estão achando que pelo fato dela ter ido para os Estados Unidos, ela começou a vivenciar um novo processo de sensibilização. Ou seja, as coisas que eram importantes e que faziam sentido para ela quando ela morava no Brasil, deixaram de fazer sentido, por quê? Porque ela foi para os Estados Unidos. Né? E aí, como que a gente poderia notar isso lá na letra? A gente poderia notar isso lá na letra quando essa nova sensibilização, quando se diz lá no começo, né, quando ela diz o seguinte, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuíca. Né? Então a coisa que antes era importante para quem cantava samba, né, que era gostar do som dos instrumentos que marcam o gênero musical, seriam coisas que ela deixaria de gostar, ou então que causariam um incômodo para ela. Né? Então ela faz toda essa descrição do que estão dizendo sobre ela, para depois dizer o contrário. Né? Porque quando ela vai dar a resposta a essa situação, ela canta lá no final da canção, né? Mais pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada. Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada. E aí ela complementa dizendo, nas rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you. E aí você vê que o embate entre o nacional e o estrangeiro se estabelece, se reconfigura aí nessa ideia de que ela vai negar aquilo que as pessoas estão sugerindo, que as pessoas que hostilizaram ela lá no Cassino da Urca disseram sobre ela. E o que ela está querendo dizer com aquilo? Ela está querendo falar o seguinte, não, tudo bem, vocês podem até criticar o fato de eu estar nos Estados Unidos. Havia inclusive uma crítica em relação ao tipo de ideia que ela trazia junto ao samba que ela interpretava nos filmes norte-americanos, né? Como uma coisa sempre muito alegre, muito estrondosa e de um certo modo até muito sofisticada, porque a gente tem que lembrar que a trilha sonora dos filmes geralmente era composta por orquestra. E aí quando ela retoma esses valores mais simples, né, esses símbolos de uma pureza, de uma rusticidade, né, que é de falar lá da velha batucada, da roda de malandro, ela então tenta resolver esse imbróglio fazendo aquela máxima que a gente já ouviu em alguma outra situação na vida. Né? Então o que ela quis dizer com aquilo lá? Olha, eu posso até ter saído do Brasil, mas o Brasil nunca saiu dentro de mim. Enfim, por meio dessa canção a gente vê então que o debate sobre essa relação do brasileiro com aquilo que lhe é estrangeiro nunca vai ser uma coisa bem resolvida e tranquila. Né? E quando a gente adentra ao longo do tempo, né? Quando a gente percorre ao longo do tempo, a gente vai perceber que esse debate lá na década de 50 com a Bossa Nova, na década de 60 com a Tropicália, até na década de 80 com o rock brasileiro, ele vai ser de alguma forma retomado. Né? A grande questão que nunca vai cessar. Afinal, como que a gente vai se relacionar com aquilo que não faz parte da nossa própria cultura? Enfim, essa canção então foi um exemplo desse debate. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.